Olá, professoras, professores, bem-vindos à nossa videoaula. Neste encontro, nós vamos aí refletir sobre a pedagogia por projetos, né? Buscando aí fazer novas descobertas, novas reflexões. Essa videoaula ela está orientada, né, a partir de 3 questões aí essenciais, orientadoras. A gente vai buscar definir, né, o que é de fato pedagogia por projetos, à luz do que nos propõe a Base Nacional Comum Curricular. Também vamos investigar aí sobre as principais características, né, da pedagogia por projetos, tentando diferenciar o que é pedagogia por projetos e o que não é pedagogia por projetos. Então, para a gente começar, é importante a gente pensar, né, que esse termo, né, pedagogia por projetos, muitas vezes a gente escuta aprendizagem baseada, né, em projetos, ou às vezes aprendizagem baseada em problemas, né, por projetos, é um termo que tem muitas visões, muitos olhares, né, e muitas concepções, né, de projetos envolvidos. A gente pode dizer que projeto é um termo polissêmico e a gente vai se orientar aqui pelo que traz a Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, todas as reflexões que nós vamos mobilizar a partir dessa videoaula, né, a gente vai tentando definir, né, e refinar, né, as nossas reflexões sobre projeto a partir do que traz essa legislação, né? Então, para começar, é importante a gente pensar que quando a gente fala em projeto, a gente está se referenciando ao futuro, de algum modo, né? Assim, projetar, né, sempre remete a algo que vai ser feito, produzido, planejado, executado no futuro, né? Realizar um projeto é uma ação também indelegável, né? Assim, é uma ação que não se transfere, né, para uma outra pessoa, né? Então, e se abre aí para os estudantes e mesmo para os professores, né, o inesperado, porque por mais que a gente planeje, né, e se organize para executar uma ação projetificada, é somente no percurso desse itinerário que vamos de fato conhecendo, aprendendo, nesse caso inclusive conquistando, né, muitas aprendizagens significativas. Também quando a gente está pensando em projeto com base na BNCC, a gente está entendendo que não é qualquer ação projetificada, né, que a gente vai chamar de projeto, e sim aquelas ações que estão baseadas e orientadas por determinados valores e que têm principalmente foco no bem comum. Então, são ações, né, que impactam positivo o contexto. Pode ser uma ação de intervenção, por exemplo, na escola, na comunidade, né, assim, no contexto, às vezes somente da sala de aula, mas tem sempre esse foco, né, é sempre uma ação, né, com foco no bem comum, né? Quando a gente pensa essa ação de projeto no âmbito da educação, né? Se for, por exemplo, um projeto de pesquisa, também no âmbito da educação, né, tem sempre o foco no bem comum, porque essa pesquisa vai ser orientada por valores éticos também. E quando a gente está pensando em projeto, a gente também está pensando nessa articulação de contextos, interesses, anseios, utopias, né, individuais e coletivas. Então, pensando aí o contexto da estiagem no estado do Amazonas, é interessante a gente refletir como uma ação projetificada pode mobilizar os estudantes a refletirem, né, sobre esse período em que eles, enfim, estão vivendo essa experiência, muitas vezes das aulas remotas síncronas ou de uma experiência assíncrona, né, de estudo. Então, a gente vai refletir um pouco como os projetos também podem mobilizar os estudantes nesse contexto das estiagens, né, já que sempre é algo que a gente vai mobilizar
o contexto da escola, o contexto comunitário, né? Assim, um contexto de uma área de conhecimento, né? No caso, por exemplo, de um projeto de pesquisa. Então, vamos seguir. E aí, para a gente ir definindo o que é mesmo, né? Pedagogia por projetos, né? Ou aprendizagem baseada em projetos, ou educação baseada em projetos, a gente vai trazer aqui algumas características que vão configurando, né, o que a gente pode de fato chamar de projeto no campo da educação e o que a gente pode entender que não é de fato o que a Base Nacional Comum Curricular propõe. Então, um projeto sempre parte de um problema, né? Os projetos sempre endereçam um desafio, eles sempre têm uma questão motivadora ou uma situação problema. Então, o problema ele é sempre um ponto de partida. Então, você sempre tem algo a resolver quando você cria uma ação projetificada. Quando a gente está pensando no âmbito da sala de aula, né, de um projeto que será realizado no contexto educacional, é importante a gente pensar que os estudantes precisam participar aí da identificação desse problema, né? Então, a situação problema, aquele desafio, né, que vai ser enfrentado ao longo do desenvolvimento de um projeto ou um tema de pesquisa, né, que também é um problema de pesquisa, ele precisa ir ao encontro dos interesses dos estudantes, né? Então, o que a gente percebe muitas vezes é que os professores definem, né, temáticas, né, que endereçam a questões problemas, a situações problemas, ou muitas vezes vem a temática e a questão problemática, ou o que é ali a situação problema, às vezes não está recortado, mas muitas vezes isso é proposto, né, pelo professor. Mas ficamos por enquanto com isso e vamos ver mais uma característica, né? Em relação aos problemas que vão ser o ponto de partida de um projeto, a gente sempre tem que entender que é necessário uma autenticidade, ou seja, esse problema ele precisa ser real, né? Ele precisa ser configurado a partir da realidade e do universo de interesses dos estudantes. Então, a gente não está dizendo de um projeto em que os estudantes simplesmente vão fazer uma pesquisa no Google, né? Ou que vão trabalhar alguma questão descontextualizada da sua realidade, né? Então, nem todo problema, né, importa, ou seja, há questões que não interessam aos estudantes ou que não se articulam com a realidade deles, e nesse caso se reduz significativamente as possibilidades aí de aprendizagem significativas, né? Então, quando a gente está pensando nesse ponto de partida dos projetos, é importante que se conecte com a realidade desses estudantes. Por fim, é importante a gente entender que esses projetos eles precisam ser configurados com uma certa complexidade. Então, um problema de baixa complexidade, do tipo, vamos organizar as estantes da biblioteca da escola. Essa é uma questão problemática que se resolve muito facilmente em um curto período de tempo, que exige pouca organização, pouca exploração, pouca investigação dos estudantes, né? Que uma turma de 40 estudantes organiza essa biblioteca com facilidade em um curto período de tempo. Quando a gente pensa em modular a complexidade desse problema, ou seja, qual que é o ponto de partida desse projeto, qual é a temática, né, o que vamos investigar, que intervenções vamos fazer, que realidade vamos aprimorar, que contexto vamos mudar, é preciso que essa complexidade oportunize que esses estudantes tenham desafios, né? Não desafios altíssimos. Então, por exemplo, um problema como
resolver as questões de abastecimento e de comunicação no período de estiagem da minha comunidade pode ser um problema muito complexo para um coletivo de estudantes num determinado período de tempo letivo, né? Então é importante que esse problema se conecte, né, com a realidade dos estudantes, mas que ele também que tenha média ou alta complexidade, porém que ele caiba na mão também desses estudantes. Então, quanto mais desafio tiver, quanto mais oportunidades aí de trocas ele oferecer para os estudantes, né, de exigir que esses estudantes se articulem, que se comuniquem, que trabalhem em equipe, melhor, né, estará configurada a complexidade desses problemas, né? Porque é importante que se parta para realizar um projeto sem de fato saber a resposta, né, daquela pesquisa, sem de fato saber como você vai intervir em uma determinada realidade, né, transformar determinada questão ali na escola. É preciso que de fato tenha uma questão genuína, que é aquele ponto da autenticidade, né, e que esses estudantes possam ser desafiados a buscar essas respostas, né, e é aquele ponto lá que a gente já trouxe anteriormente. Não se sabe a resposta, né, de um projeto de antemão. Então, para a realização de um projeto, é importante que os estudantes participem. Então, os alunos participam ativamente de todas as etapas, e inclusive eles devem participar da escolha, né, do tema e do problema, né, de pesquisa ou de um projeto de intervenção. Muitas vezes os professores já trazem uma sugestão de temática ou de problema, né, e mobilizam os estudantes a engajar, ou às vezes trazem algumas alternativas para eles escolherem. A opção de trazer uma alternativa é melhor do que a trazer só uma opção, porque já implica escolha, né? E os estudantes têm que escolher, têm que pensar critérios, e isso tudo oportuniza o desenvolvimento de competências e habilidades e também possibilita o engajamento deles. Mas o melhor caminho seria, desde o início, configurar, né, o problema do projeto, a temática do projeto, com os estudantes, a partir dos interesses deles, muitas vezes a partir de um convite para que eles façam um mapeamento do território, que eles observem a escola, identifiquem quais são as questões que eles gostariam de transformar, a partir daí busquem eleger quais são as mais significativas com o foco no bem comum, com o foco nas questões éticas, né? E só depois aí se busque essas articulações, por exemplo, com as áreas de conhecimento, né, com os objetos de conhecimento que os professores têm interesse. Outro ponto, né, é que o percurso de um projeto, né, ele precisa ter essa complexidade para que os estudantes possam colaborar entre si. Então, os times, né, de estudantes, eles precisam trabalhar juntos, cooperar, né, comunicar, fazer escolhas, né? Então, a interação, o que todo projeto possibilita, né, é essa interação intensiva e se torna esse espaço, né, para a colaboração dos estudantes. Então, esse é um aspecto fundamental, né? Então, se há complexidade, o problema está de ponto de partida, está configurado com a complexidade adequada, já está garantida aí essas oportunidades, né, de exercitar a aprendizagem colaborativa. Outro ponto, né, que a gente já trouxe é a importância dos estudantes exercitarem as escolhas. Escolhendo é que se aprende a escolher. Então, eles precisam participar de cada etapa tomando decisão. Então, o professor, ele apoia, ele medeia,
esses momentos de tomada de decisão, ele problematiza, mas ele não escolhe para os estudantes, né? E muitas vezes nós, professores, temos uma tendência, né, para evitar conflito, a gente já escolhe, a gente já às vezes organiza os estudantes em grupos de modo a não dar conflito, né? Então, no processo aqui de desenvolvimento do projeto, o conflito é desejado, porque ele é oportunidade de desenvolvimento de competências, ele é um momento de desenvolvimento de habilidades, né? Se o projeto está configurado de acordo, né, com essas características que a gente foi delineando aqui no início da nossa conversa, a gente está, de algum modo, garantindo que o desenvolvimento de projetos seja, de fato, um espaço de integração curricular, porque problemas complexos, eles são atravessados por conhecimentos de diversas áreas, né? Os estudantes podem, ao longo do desenvolvimento de um projeto, mesmo que ele não seja o desenvolvimento de um projeto de pesquisa, que seja uma intervenção no espaço da escola, que seja uma ação integrada, né, de toda a escola, ele vai ser esse espaço de aplicar o conhecimento que os estudantes aprendem nas áreas. E por isso a gente está trazendo essa reflexão da importância de configurar um problema em sintonia com o interesse dos estudantes e com a complexidade adequada. Porque os estudantes vão aprender novos conhecimentos, desenvolver competências, aplicando tudo que eles aprendem no currículo. Então, todo projeto promove, de um modo ou de outro, a integração desse currículo. Então, num contexto de estiagem, é interessante a gente pensar que os professores podem se organizar, né, para que os estudantes, em um contexto de comunicação, né, remota, de aulas, dessa limitação das aulas presenciais, que os estudantes nos seus territórios, nas suas comunidades, possam realizar ações projetificadas que garantam aprendizagens para toda uma área de conhecimento, ou então em um contexto de estiagem, os professores podem pensar que os estudantes com essa limitação de aulas presenciais, às vezes num contexto remoto síncrono, ou mesmo um contexto assíncrono, né, de aulas assíncronas ou de estudos assíncronos, se eles estão localizados em alguma comunidade, eles podem ali realizar uma ação que articula todo um currículo, né, que articula aprendizagens para todo um currículo, para uma área de conhecimento, né, ou para mais de uma área de conhecimento. E o papel do professor, né, ao longo desse percurso de desenvolvimento do projeto? A gente já falou um pouquinho, né, que esse professor, ele é mediador, ele é orientador, ele é tutor, né? Então é um professor que está por perto, que ele acompanha, que ele orienta, que ele problematiza, porém ele não faz, né, para os estudantes. Então ele pode desenhar o percurso do projeto, mobilizar alguns procedimentos, estratégias, né? Ele aporta conhecimento, ele instiga, né, apoia a resolução de problemas, mas ele não resolve, né, para os estudantes. Então, se ele atua desse modo, né, assim, fortalecendo o trabalho dos estudantes, estimulando o trabalho dos estudantes, ele garante aprendizagens significativas, ele vai contemplar aí o acerto, o erro, a apropriação, ou seja, ele vai possibilitar que esses estudantes tenham a experiência de tentar, de errar, que eles aprendam com aquele erro, que eles aprendam com aquele equívoco, que eles experimentem, porque é assim que o contexto de realização do projeto se torna um palco especial para o desenvolvimento de competências e habilidades, né, de aprendizagens significativas. Então, aqui a gente está vendo, né, um percursozinho, né, em algumas etapas, e o professor, né, ele vai organizar esse trajeto de modo
estruturado, de modo a favorecer a colaboração entre os estudantes. Então tem uma imagem aqui, né, com 5 etapas, né, com um circuito de 5 etapas, porque é importante que os estudantes entendam as fases, né, em que eles estão vivenciando um projeto, o que é esperado em cada momento desse desenvolvimento, que é um percurso que tem início, meio e fim, né, o que é esperado deles ao final, qual que é o ponto de partida. Então é importante que o professor organize esse percurso de modo bem estruturado para os estudantes. Então, esse modo de estruturar o projeto, ele pode ser organizado de diversas formas. Uma delas, né, aqui tem um exemplo, seria organizá-lo, por exemplo, em 5 etapas, né? Então, poderia o início ser o mobilizar, aqui no altozinho do nosso infográfico. Então, mobilizar os estudantes para identificarem uma questão problemática, identificarem um problema na comunidade que eles queiram intervir. Então, é o momento de mobilizar os estudantes, de avaliar a realidade, é um momento, né, de mobilizar os estudantes e eleger um problema, uma questão, né, ali de pesquisa. O segundo passo, né, já seria recortar esse problema. Então, recortar uma questão de pesquisa ou delimitar melhor esse problema, no caso de um projeto de intervenção. O outro passo seria planejar, né? Então, muitas vezes os estudantes têm muita ansiedade de pôr a mão na massa, né? Assim, eles querem fazer, mas é importante que o professor trabalhe essa questão do planejamento, que ajude os estudantes a fazerem uma preparação para que essa execução não se torne um simples fazer, né? Que se torne de fato algo para garantir essas aprendizagens significativas. Então, os estudantes, né, planejam, se organizam, se dividem em papéis ali, cada um tem uma atuação, cada um participa de algum modo nesse planejamento, né, e se prepara para uma execução, garantindo até mais qualidade, não só de aprendizagens, mas também dos resultados, né, dessa ação. E por fim, é importante avaliar todo o percurso, né, e promover essa apropriação de resultados. Os estudantes, a avaliação, né, ela é em processo, ela pode acontecer ao longo de todo o percurso, mas é muito importante que ao final, né, assim, exista esse momento de culminância em que esses resultados são socializados com a comunidade escolar, que os estudantes possam avaliar todo o percurso, refazer o percurso, né? Para isso é até importante que eles façam registros ao longo do percurso, que eles já partam, né, desde o primeiro passo de desenvolvimento do projeto, sabendo que eles estão registrando, sabendo o que eles vão conquistar em termos de resultados, né, o que eles vão buscar conquistar. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, de estruturar um projeto. A gente já pode dizer aqui que é uma organização mais simples, né, com menos etapas, mas ainda assim a gente pode dizer que é uma ação projetificada, né. Aqui ela tem base no Design Think, né? Então, que seria ter uma etapa inicial, né, de diagnóstico, que é entender a questão problemática, né, detalhar mesmo esse problema, olhá-lo, né, de modo a entendê-lo por 360 graus, né, por todas as facetas desse problema. Um segundo momento que seria de criar soluções mesmo, né, de criar uma proposta de solução desse problema e, por fim, implementar, né, a execução desse planejamento. Então, seria aí um percurso mais simplificado. Então, para a gente ir finalizando, né, a nossa aula, vamos só recapitulando, né? Então, o que é de fato a aprendizagem baseada em projetos, pedagogia por projetos, segundo a Base Nacional Comum Curricular? Então, é projeto quando os estudantes compreendem os conhecimentos em sua complexidade, quando eles se conectam com seus interesses, com as suas necessidades, fazem escolhas, definem tema.
né? Ou seja, quando os estudantes participam, quando eles desenvolvem competências, né, e aprendem conhecimentos novos, o que está conectado, né, com a complexidade do problema e a participação deles. Quando os estudantes também aprendem a identificar problemas e a se organizarem para transformar a sua realidade. Talvez esse seja um dos aprendizados mais significativos, né, da experiência de desenvolvimento de um projeto pelos estudantes. Quando eles ou trabalham uma pesquisa e aprendem como conhecimento, né, científico e acadêmico é produzido, né? Então eles entendem essa transformação do mundo a partir da produção de conhecimento, ou quando eles aprendem a identificar um problema no seu entorno, na sua escola, na sua comunidade, na sua sala de aula, e mais que isso, eles aprendem que eles são capazes de se organizar e de transformar a sua própria realidade. E o que não é aprendizagem baseada em projeto, né? Seria os professores exclusivamente fazendo escolhas e tomando decisões, né? Sem a participação dos estudantes, os estudantes trabalhando em grupo sem acompanhamento do professor, né? Que se por um lado o professor não faz escolha, por outro ele está muito perto, problematizando, né? Acompanhando, mediando essas situações de aprendizagem colaborativa dos estudantes. Problemas de baixa complexidade ou sem foco no bem comum, né? Então não seria, né, um projeto, e percursos sem avaliação, sem apropriação e sem socialização de resultados. E agora convidamos vocês a seguirem refletindo sobre a pedagogia por projetos, porém em conexão com a sua área de conhecimento. Olá, educadora, olá, educador. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Marisa, formadora no Instituto Iungo e professora da área Linguagens e suas tecnologias. E nesse bloco, quero refletir aqui com vocês sobre como podemos articular o interesse estudantil, central na educação por projetos, nós sabemos, e o currículo, ou seja, os nossos compromissos com os direitos de aprendizagem da moçada. Vamos lá? Para iniciar, eu queria trazer aqui e pedir licença para citar o pensamento de Rurro Torres Santomé. O autor nos lembra que o processo educacional precisa apoiar-se nos interesses dos alunos e alunas, mas também gerar novos interesses. É preciso, por isso, levar em conta que nem sempre os estudantes proporão projetos de interesse educativamente valiosos. E o que é que ele entende por essa expressão? Propostas que vão gerar diversão e prazer, mas que resultam triviais de um ponto de vista educacional, ou seja, não trazem aquela complexidade de que a professora Juliana nos falou no primeiro bloco, não rendem a integração de conhecimentos, não geram aí aprendizagens significativas. E aí conclui o autor: um bom projeto curricular tem de ser prazeroso e educacional ao mesmo tempo. Tem de propiciar uma certa continuidade nos aprendizados. Ou seja, né, são questões, são problemas, são desafios que vão permitir o aprimoramento das habilidades e competências previstas na nossa área de conhecimento, em diálogo com as competências gerais, mobilizando aí os nossos processos, os nossos procedimentos, os nossos objetos de conhecimento. Então, tendo aí o pensamento de Rurro como um sensibilizador para essa nossa discussão, para que a gente pense na importância das escolhas docentes, das intervenções docentes, eu queria agora convidá-las e convidá-los para conhecermos uma possibilidade de dialogar com os interesses da moçada e, ao mesmo tempo, promover aprendizagens curriculares. Então, de antemão, quero marcar que não é o único caminho, não é a única possibilidade. Felizmente, os saberes e fazeres docentes são bem plurais, mas é aqui
uma abordagem possível que eu gostaria de colocar em discussão. Então, o que eu gostaria de lembrar? O trabalho por área de conhecimento é um dos exercícios de integração curricular, ou seja, é um caminho para que a gente possa oferecer um currículo que contribua com a formação humana integral, que contribua com o desenvolvimento integral de nossas estudantes e de nossos estudantes. Mas, de acordo com os documentos orientadores do currículo, né, o ABNCC, o currículo do nosso território, essa perspectiva da área vai dialogar com outros elementos da integração curricular. Então, o próprio compromisso com as 10 competências gerais, essa centralidade do estudante e seu projeto de vida, dentre outras possibilidades. E aqui, eu gostaria de destacar esse movimento de pertencimento ao território. Então, todos nós, em todas as áreas e no projeto de vida, precisamos pensar situações de aprendizagem que fortemente promovam a leitura desse território, respeitem aí a pluralidade de juventudes que o habitam, quais são as questões dessas juventudes. Então, um caminho para a gênese de bons problemas, de bons desafios que orientem a educação por projetos, é justamente esse de mobilizar as questões do território, as questões que geram pertencimento, engajamento das juventudes com as quais trabalhamos. Que mais que os documentos orientadores do currículo lembram? Que as áreas e o projeto de vida precisam estar atentas à agenda contemporânea, às questões contemporâneas e, portanto, precisam ter aí uma transversalidade de temas contemporâneos transversais. Então, não se trata de um tema específico de uma área, são temas que atravessam todo o currículo, em todas as etapas da educação básica. Estamos falando aí de meio ambiente, estamos falando aí de economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo, ciência e tecnologia. Então, claro que são macrotemáticas amplas, que geram aí muitas possibilidades de recortes, mas são pilares essenciais para que a gente tenha aí uma proposta de formação bem contemporânea. Na mesma linha, nós temos os objetivos do desenvolvimento sustentável, aí numa camada de cidadania mais global, pensando no que seria essa agenda comum, né, a agenda de 2030, e como é que a gente vai olhando para esses aspectos todos de direitos importantes de serem garantidos mundialmente. E, por fim, mas não menos importante, a perspectiva dos direitos humanos. Então, uma educação que tem aí compromisso com aspectos da democracia, com aspectos da sustentabilidade, com a igualdade entre gêneros. Então, a gente tem aí uma pauta de preocupações com princípios éticos, com princípios democráticos, com princípios sustentáveis. Se nós tivermos a possibilidade de sensibilizar nossos estudantes e nossas estudantes para temas, aspectos, questões, discussões ligadas a todos esses elementos, nós vamos aí, de alguma maneira, criando uma primeira camada de contextualização para que, em diálogo com os nossos jovens e as nossas jovens, possamos encontrar bons problemas, bons desafios que sustentem aí a educação por projetos. Então, se vocês me acompanharem, eu trago aqui na próxima tela um esquema que tenta ilustrar esse movimento de que estou falando. Então, vejam, nós podemos, por vários caminhos da nossa área, por meio de uma prática da cultura corporal, uma dança, uma luta, por exemplo, por meio da manifestação de um texto das artes, né? Pode ser aí uma música, ou algum trabalho das artes visuais, ou teatro, ou mesmo qualquer texto que circule aí no campo jornalístico midiático, seja na língua materna, seja na língua estrangeira moderna, seja nas inúmeras línguas que habitam a nossa sala de aula e no jornalismo independente coletivo que tem surgido, como, por exemplo, o jornalismo feito por lideranças juvenis. Enfim, no movimento de apreciação de um texto, de uma prática da nossa área, nós podemos, então, sensibilizar para temas contemporâneos transversais,
podemos sensibilizar para os objetivos do desenvolvimento sustentável, podemos sensibilizar para aspectos dos direitos humanos. E, além de sensibilizar, no movimento de apreciação, a gente vai chamando atenção também para como é que isso dialoga com a realidade do território, como é que o nosso jovem, a nossa jovem, vê esse aspecto, vê essa questão que está em foco na sua realidade imediata. É justamente esse exercício de articulação com as questões da territorialidade, com os pertencimentos das juventudes. Agora, vejam, nós vamos fazendo isso o tempo todo em abordagem reflexiva, nós vamos fazendo isso o tempo todo no movimento de indagação, de questionamento, de provocação, de problematização. Para quê? Para que a gente alcance justamente aquilo de que Juliana nos falou antes. O nosso jovem, a nossa jovem, é que configure o problema a partir desse movimento nosso de sensibilização e contextualização. E feito esse recorte, feita essa escolha, aí sim, eles vão se aprofundar na compreensão do problema, do desafio, da questão que está em jogo, e além de se aprofundarem, vão aí buscar caminhos para que tenham um posicionamento, a nossa réplica, né? Um posicionamento autoral, um posicionamento criativo, ético, responsável, que seja, assim, considerado uma espécie de solução para o problema. E a gente sabe que isso acontece por meio das práticas de linguagens aí nos diferentes campos de atuação, muito especialmente no campo de atuação na vida pública. Nesse movimento de formular o problema, avançar na compreensão, né, num trabalho de investigação, de teorização e de trazer uma proposição resolutiva, é que eles vão resgatando conhecimentos, habilidades que já vêm sendo trabalhadas ao longo da formação geral básica, mas também avançando. Nada impede que, por exemplo, eles escolham um gênero como propositivo para a resolução daquele problema com o qual tenham pouca afinidade. E aí, nessa oportunidade, vão investigar quais são as regularidades desse gênero, como é que a gente aprende, né, a trabalhar com os aspectos de estilos desse gênero, se tem ou não a mediação de uma nova tecnologia. Então, a própria ocasião tanto pode permitir resgate e aprofundamento de aprendizagens, como avanço das aprendizagens específicas da nossa área. Vejam que nesse esquema a gente tem a presença docente o tempo todo. Então, nós estamos dialogando com os interesses juvenis, mas estamos também contribuindo para a ampliação deles, como sinalizou o Rurro Torres Santomé, e esse é um movimento esperado, né, no processo de escolarização. Nós estamos o tempo todo promovendo essa contextualização na realidade da moçada, e estamos ali no apoio para que isso ganhe a configuração da educação por projetos. Então, claro, o diagnóstico do que é que vai orientar esse percurso de aprendizagens, um aprofundamento, uma teorização e essa possibilidade de resolução, de posicionamento responsivo, ético, criativo, engajado por meio das práticas de linguagens da nossa área, considerando aí todas as possibilidades que os nossos componentes trazem. Vou pedir para vocês me acompanharem agora na tela seguinte, porque eu gostaria de ilustrar com uma prática do campo de atuação na vida pública, que eu acredito ser muito inspiradora para as nossas aprendizagens e para o nosso movimento de autoria e criação docente. Então, se trata de um projeto promovido pela Unicef chamado Chama na Solução. E esse Chama na Solução, ele tem como propósito engajar as juventudes em problemas contemporâneos para que elas tenham a agência, né, para que elas se posicionem, e tragam aí soluções. Em 2020, o programa aconteceu na cidade de Manaus. E aí, qual foi a temática em foco? Necessidades e desafios de imigrantes e refugiados venezuelanos. Então, nossos jovens e nossas jovens, inclusive os venezuelanos, foram convocados a pensarem essas necessidades e desafios, mas com que lentes? Com as lentes dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, olha que bacana a articulação de uma presença na territorialidade, né,
uma presença nas salas de aula, que é esse movimento de termos os imigrantes compondo conosco a pluralidade de juventudes, e uma relação com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí essa moçada se organizou em grupos de trabalho para pensar, à luz dos objetivos do desenvolvimento sustentável, soluções sociais. Eles apresentavam isso em um pitch, né, uma apresentação breve, em que tinham que convencer a banca da importância do projeto que eles estavam trazendo, discutindo, desenvolvendo, e muito especialmente das soluções pensadas e prototipadas ali por eles. Eu escolhi um grupo de trabalho porque me parece que ele dialoga de um jeito muito interessante com as nossas obrigações curriculares. Então, esse grupo de trabalho escolheu o objetivo do desenvolvimento sustentável número 4, que a gente sabe, né, que é aquele relativo à educação de qualidade. Então, a gente pensar como é que a gente promove uma educação que seja inclusiva, que traga equidade, que tenha qualidade e que, de fato, garanta aí acesso a oportunidades de aprendizagem para todos e todas. Então, eles assumiram esse compromisso do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável e pensaram um projeto em que aconteceriam ações de integração entre os estudantes venezuelanos e os estudantes brasileiros, em parceria com universidades, com empresas, com coletivos, com grupos do terceiro setor. E dentre essas ações de integração, uma seria nuclear, a aprendizagem da língua portuguesa. Então, esses jovens assumiram para si, né, essa responsabilidade de que a língua portuguesa fosse uma língua de uso franco por esses estudantes imigrantes e pelos refugiados. Agora, vejam que interessante, né, fazendo aqui um diálogo com o documento de repriorização curricular. Claro que esses jovens, ao fazerem essa proposição, têm absoluta clareza de que a língua, ela tem esse potencial de ser uma ferramenta de geopolítica, de ser uma ferramenta de pertencimento cultural, identitário, uma ferramenta de legitimação social, ou seja, não é uma aprendizagem neutra, né? É uma aprendizagem essencial como formas de ser e estar no mundo, e é uma língua que não pode, evidentemente, se sobrepor à língua do outro, ao pertencimento do outro. Então, eu acho que com essa proposta, eles dialogam incrivelmente com essa habilidade nossa aqui, olha, analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Então, certamente, ao lidarem, né, com essas possibilidades de aprendizagem da língua, esse movimento de compreensão da importância que ela tem, da relevância que ela tem, da complexidade que ela tem, vai sendo aprimorado e ali, em contextos muito reais, em contextos muito significativos de uso. Uma outra habilidade da nossa repriorização curricular que me parece entrar com força aqui é essa, né? Formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum e aí aspectos dos direitos humanos. Então, acho que vem com força essa contextualização da habilidade. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o programa, então eu deixei um QR Code de acesso. Fica aqui o meu convite e o meu desejo que vocês visitem a página do programa, inclusive para conhecer as propostas das outras edições, e que a gente possa aqui se inspirar, então, nesse movimento de articulação com questões essenciais para a cidadania contemporânea, seja via temas contemporâneos transversais, seja pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, como acontece exatamente aqui, a relação com o nosso território, a relação com as questões que atravessam aí as realidades das nossas juventudes, e essa nossa escuta interessada de como é que eles estão se vendo em tudo isso, que aspecto eles querem pensar, que recortes eles querem fazer, para gerarem aí bons movimentos de engajamento, de posicionamento, de solução, por meio das práticas de linguagens da nossa área. Eu fico por aqui com o desejo que eu tenha contribuído para as nossas reflexões e gostaria de convidá-los e convidá-las para que vocês contem para a gente como é que bateu essa formação. Então, avaliem o nosso encontro,
para a gente continuar pensando aqui a continuidade do processo. Um grande abraço para todos e todas e até a próxima oportunidade formativa. Esperamos que as reflexões sobre pedagogia por projetos na sua área de conhecimento tenham sido muito significativas, tenham te inspirado bastante. Nossa videoaula se encerra por aqui, né? Nesse encontro a gente pôde refletir sobre as concepções de projeto, né? Pensar as características do projeto segundo a Base Nacional Comum Curricular. Então, neste contexto da educação, né, a gente precisa cuidar e entender, né, que o ponto de partida de um projeto é um problema e que esse problema ele precisa ter uma viabilidade e uma complexidade adequada para garantir desafios para esses estudantes, para garantir que esses estudantes precisem interagir, colaborar entre si para solucionar esse problema, para transformar numa determinada realidade. Também refletimos sobre o papel do professor nesse percurso, mediando os grupos, organizando um percurso em etapas, né, estruturado com começo, meio e fim, para que os estudantes saibam, né, o que é esperado deles em cada etapa. Também refletimos sobre a importância dos estudantes escolherem e participarem ativamente ao longo de todo o desenvolvimento desse projeto, né, de preferência podendo escolher qual o problema do projeto, qual o tema do projeto, quais as melhores formas, né, de desenvolvê-lo. Também refletimos sobre a importância dos projetos dos estudantes terem foco no bem comum, né? Então não é qualquer projeto, né, que é um projeto válido no campo da educação. Também refletimos sobre a importância dos estudantes fazerem registros ao longo de todo o percurso, de termos avaliação processual também ao longo de todo o percurso e principalmente uma avaliação e um movimento de apropriação de resultados, né, um evento de culminância, um momento em que os estudantes podem refletir sobre o percurso vivido, resgatar os registros, socializar os seus resultados com a comunidade escolar. Então, ficamos por aqui, desejamos a vocês excelente planejamento, excelentes experiências de projetos na escola e até a próxima.